Olá, meu nome é Everaldo Lacerda, eu sou aluno do curso de História e vou apresentar o meu PIBIC intitulado Os Últimos Tombeiros nas Folhas de Jornais entre 1850 a 1857, sob a orientação da professora Nelma Brilhante. O objetivo principal dessa pesquisa foi analisar como os jornais discutiam os navios capturados e a questão do fim do comércio atlântico de escravos. Contextualizando, o século XIX havia um assunto que estava evidente, que era o fim do comércio de escravos. E principalmente no Brasil, que foi um país que participou de forma ativa nesse comércio. E, além disso, havia imposição inglesa para que outros países abolissem o tráfico. Dessa forma, os dois países criaram alguns tratados e, futuramente, no caso do Brasil, foi aprovado algumas leis para minimizar e até proibir de forma definitiva. Foi utilizado o site da Hemeroteca Digital, que é um site que possui um repositório de jornais de vários anos e de forma pública. Foi escolhido o Jornal do Comércio, por ser um jornal que se declarava de certa forma neutro em assuntos políticos, e além disso, foi escolhido ele por ele ser do Rio de Janeiro, que era a sede da coroa da época, e também um importante ponto de circulação. Foi encontrado duas fontes. A primeira é de uma sessão da Assembleia Provincial do dia 21 de abril de 1842, que era sobre a aprovação de um parecer para a coroa sobre as exigências inglesas ao Brasil. No caso, alguns parlamentares eram contrários e outros a favor. Os contrários alegavam que o Brasil conseguiria resolver de forma soberana o fim do comércio e também eles não queriam criar atritos com os ingleses. Principalmente, eles alegavam que de forma nenhuma o Brasil entraria em uma guerra contra os ingleses. Já os que eram a favor desse parecer alegavam que o Brasil estava com a imagem internacionalmente manchada como submisso aos ingleses. Por isso, era preciso alguma movimentação. Uma outra fonte encontrada foi do Jornal do Comércio do dia 20 de janeiro de 1850, e, novamente, o debate era a aprovação de um parecer. Nesse caso, era sobre a captura do navio negreiro Santa Cruz. Ele foi capturado por ingleses e, em seguida, incendiado. Acontece que isso mexeu com os parlamentares, porque não foi feito a pena pelos brasileiros. Quem aplicou foi os ingleses na atitude de incendiar o navio. Sim, ele era um negreiro, mas essa atitude acabou ferindo a soberania nacional. Foi possível concluir que a Hemeroteca Digital é uma plataforma boa para pesquisa de fontes, e além disso que o Jornal do Comércio apresentava debates sobre o fim do comércio de escravos, e aí também havia notícias de navios capturados. Bom, foi possível acrescentar o debate historiográfico dialogando com outros autores, como Lese Betel, que analisa o comércio de escravos o fim do comércio de escravos a partir da interferência inglesa, com James Rodrigues, que analisa que o fim do comércio de escravos no Brasil não necessariamente ocorreu só por conta da interferência inglesa, mas que havia o debate nacional e outros fatores. E além disso, com a pesquisadora Beatriz, que alega que não é porque a lei foi promulgada que necessariamente o comércio de escravos é cessado em seguida. Dessa forma, o que as fontes encontradas nos jornais mostraram é que havia imposição de fato inglesa para o fim do comércio de escravos, mas que também havia a tentativa de reafirmar a integridade da soberania nacional.